Você já deixou coisas pelo caminho por não se achar tão boa naquilo? Se esse é o seu caso, me acompanha nesse vídeo. Eu sou a Laís Bonvino e hoje eu vou mostrar pra vocês como foram meus 3 dias de snowboard. Não foi como eu esperava. Olha eu, saindo pra viagem, toda animadinha que tava. Acabei de terminar de arrumar minhas malas, porque já já a gente vai sair pra fazer uma mini viagem. É aqui pertinho de casa, 1 horinha, a gente vai pra uma estação de esqui. É tão bom saber esquiar, né? Pois é, não tenho a menor ideia do que seja esquiar, porque eu nunca esquiei, eu nunca nem tentei, eu nunca tive nenhuma aula. Pois é, o vídeo de hoje é sobre como é importante pra gente se expor a coisas que a gente não conhece. E além do mais, coisas que a gente não é bom fazendo. E eu quero que vocês me acompanhem nessa e depois a gente bate um papo. Bora lá? Gente, como eu tava animada. Vocês não têm dó de mim, não? Hoje eu tô gravando na segunda-feira. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi na quinta, então eu já passei por todo esse processo. E, gente, não foi como eu esperava. Vocês viram que eu já estava preparada, né, para me frustrar, preparada para lidar com uma coisa da qual eu não conhecia, lidar com esse lado meu que não seria perfeita e boa naquilo logo de cara. Só que realmente foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu registrei todo esse processo para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a trajetória dos dias, para que vocês acompanhem o processo. E claro que esse vídeo não é sobre snowboard, até porque eu acabei de começar a aprender alguma coisinha. Esse vídeo você pode adaptar a qualquer coisa que você esteja passando, porque muitas vezes quando a gente se depara com alguma coisa que a gente não é perfeita, que a gente não sabe fazer logo de cara, a gente pensa em desistir. A gente começa a duvidar que a gente pode progredir e melhorar naquilo. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que foi esse processo e volta aqui pra gente bater um papo. Agora a gente vai pro primeiro dia. Bora! Partiu montanha! Tô aqui no banco de trás com a Ninoca porque ela morre de medo de andar de carro. A gente resolveu sair pela manhã e não à noite porque tava nevando e olha só a paisagem que a gente encontrou. A neve tava toda fofinha, o caminho inteiro a gente viu todo branco, tava muito, muito lindo. Até que a gente chegou na estação de esqui. E é aí que a gente esquiou. Vocês podem ver as cadeirinhas, as montanhas, todas as pistas e eu já cheguei morrendo de medo. Nosso primeiro contato com o esporte foi numa aula que a gente contratou, porque a gente não tinha tido contato com esse esporte antes. A gente nem sabia fixar a prancha na nossa bota. E foi interessante, foi bem importante que a gente tenha contratado a aula para a gente aprender algumas coisas. No final das contas, eu acho que isso garantiu um pouco do sucesso do final, porque a gente conseguiu aprender alguns movimentos e como a gente fazia para frear, como é que a gente fazia para cair, como é que virava para direita, para esquerda, enfim. Só que, gente, a dificuldade já começou ali, porque o equipamento é muito pesado. Então a aula tinha acabado de começar e eu já estava esgotada fisicamente. Eu já estava tendo cãibra na minha perna e no meu pé. E eu pensei, meu Deus, isso aqui não é para mim. Já comecei por aí. O professor foi ótimo e logo de cara ele já colocou a gente naquelas cadeirinhas que leva lá pra cima da montanha e a gente já foi descendo a montanha, devagarinho, caindo e tudo mais. E na aula tava eu, meu marido e um outro rapaz. E o meu marido e esse outro rapaz pareciam que já tinham uma noção, sabe? Eles já começaram a ir bem. Então, da turma, eu tava sempre pra trás. O professor tinha que vir me socorrer porque eu não conseguia me levantar. Gente, eu tava muito esgotada, só queria que aquilo acabasse, sério. Só que eu vi que meu marido tava gostando, então eu também não queria colocar areia no negócio e falar, não, eu vou parar, vamos parar com tudo. Então eu fui lá, persistindo, até que terminou o primeiro dia. Foram 2 horas e meia de aula. Acabou, eu tava esgotada. Eu já tava assim, que hora que a gente vai embora? Mas como o saco vazio não para em pé, a gente parou pra almoçar. E é isso aí que tem aqui mesmo, é hambúrguer, pizza e batata frita. A gente ama. Aqui eu filmei um pouquinho o Igor pra vocês verem quão animado ele tava. Ele terminou de almoçar, já foi logo colocando todos os apetrechos pra gente continuar. Só que eu tava nesse estado. Meu Deus. Depois a gente voltou e a gente ficou mais um pouquinho. E esse foi o meu relato do primeiro dia. Sério. A coisa mais difícil, acho que uma das mais difíceis que eu já fiz. Meu Deus do céu. Parece que o cérebro, ele não entende. O meu cérebro só entende assim, tá rápido demais, caia. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei aqui embaixo, o Igor que subiu mais uma vez, tô aqui descansando, porque sério, treinei perna essa semana ainda, fala. E esse foi o relato do Igor. E aí, Mo, o que você achou? Animal. Esporte favorito. Sério? Depois do automobilismo. No final do primeiro dia, gente, se dependesse só de mim, eu teria desistido. Porque é um estímulo
no corpo, assim, muito diferente de tudo que eu já tinha feito em toda a minha vida. Eu tava extremamente esgotada. O meu corpo não estava dando mais conta. E eu acho que esse esgotamento físico, ele também corrobora para esse esgotamento mental, sabe? Porque você começa a achar que você não vai conseguir dar conta daquilo. E se no primeiro dia tá assim, como é que eu vou estar no terceiro dia? Então a minha cabeça fazia cenários difíceis, ruins. Então eu tinha medo da montanha, eu tinha medo da velocidade, eu tinha medo da cadeirinha, eu tinha medo que meu marido fosse sozinho e que eu não ia estar lá com ele, eu tinha medo de tudo. Então a minha cabeça fez aquilo que é esperado que ela faça. Então se tem uma ameaça desse tanto, a gente vai correr dela, a gente vai sair dela, né? Eu não estava conseguindo lidar com o fato de eu não estar conseguindo aprender. Foi muito mais difícil, fazia muito tempo que eu não entrava em contato com uma coisa tão difícil de aprender. Eu tentei várias vezes, mas era tão difícil que eu acho que eu mesma me bloqueava. E hoje, vendo os vídeos, eu não estava fazendo aquilo que o professor estava falando. Eu simplesmente não conseguia fazer o que o professor estava falando, porque eu acho que minha cabeça se desligou mesmo, assim. A gente só precisa descer, a gente só precisa ficar em segurança. Então, no primeiro dia, eu só queria desistir. Eu só queria ir embora, eu só queria deitar e dormir, tirar aquela roupa e aquele equipamento pesado. Aí pro segundo dia, a gente tinha uns compromissos na parte da manhã e a gente resolveu ir pra montanha só à tarde pra conhecer como que era a noite, que a gente sabia que ficava aberta até as 9 da noite. E fomos. Aqui eu filmei a gente se arrumando pra ir, pra vocês verem o tanto de roupa que a gente precisa colocar pra se manter quentinhos. A gente tá aqui em cima do rio. E aí, gostou da vista? A vista é boa. Só acabamos de tomar um tombo, ninguém precisa saber. Não foi culpa nossa. Não foi culpa nossa. Tinha outros mocorongos na frente. Dessa vez os mocorongos não eram a gente. Exato. Mas normalmente é. Agora vamos descer. Acabei de descer mais uma vez, a gente tá aqui no segundo dia. E é incrível como a gente tem vontade de desistir quando a gente não consegue fazer alguma coisa. Já passou na minha cabeça, sério, 1 milhão de vezes. No sentido de, eu nunca vou aprender a fazer essa porcaria. Eu sou medrosa. Já repeti isso 1 milhão de vezes aqui pro Igor. Eu tô com medo de subir aqui, ó. Nas cadeirinhas, ó, que sobem lá pra cima. E olha, a gente tá numa montanha de beginners. Tem muita criança, mas não é criança tipo 7, 8 anos. Tem criança de 3 anos. Muito fofo, inclusive. Tem uma aqui atrás de mim, não sei se dá pra ver o tamanho. E assim, não é possível que a gente não consegue aprender. Claro que a gente consegue aprender. Só que é uma droga a gente ser iniciante em alguma coisa. E é uma merda. Simples assim. É uma grande merda. Mas é aquela coisa. Tudo que a gente faz bem, a gente já fez mal um dia, né? Então eu tô indo nessa pra eu não desistir. Tô aqui esperando o Igor, que agora ele foi sozinho. Porque ele já sabe mais do que eu, então eu quero que ele curta. E tô aqui esperando porque eu já quase tive cãibra 2 vezes. Mas vamos lá. Hoje tá mais frio que ontem, o céu tá, olha, cinza. Mas vamos lá. Estamos aqui. No segundo dia foi um pouco diferente. Porque fisicamente eu já estava cansada do dia anterior. Claro que eu tinha dormido, estava um pouco mais revigorada, mas meu corpo estava bastante dolorido. Só que quando a gente começou a descer a montanha e meu marido começou a me ajudar, a me ensinar, desceu comigo, teve paciência, foi lá, me apoiou e eu consegui fazer algumas coisas, gente, o impacto moral que aquilo teve em mim foi gigante. Eu caí muito menos, eu estava conseguindo aprender a controlar, a frear muito mais, eu estava entendendo o que meu corpo estava fazendo, eu não estava só, vai minha filha e a gente se vê lá embaixo, sabe? Então eu comecei a confiar que eu poderia aprender aquilo. Mesmo assim, é aquela conversa, né? Eu acho que eu posso aprender isso, só que isso aqui é muito difícil. Então você fica naquela briga mental de eu consigo, não consigo, quero ir embora, quero ficar, vamos tentar de novo. Gente, é muito cansativo. Então no primeiro dia eu tinha odiado. No segundo dia, eu fui embora assim. Resumo do segundo dia. Mo, Oi, dá um tchau aí. tô ligando o carro. Como o Igor falou, eu cheguei odiando, saí amando. Porque é a hora que você começa a entender um pouco como a coisa funciona e você consegue fazer uma coisa ridícula, assim, que é só não cair. Não que eu não tenha caído, tá? Caí várias vezes. Mas assim, caí infinitamente menos que ontem. Infinitamente menos. Quando você começa a entender um pouco do mecanismo do negócio, vai.
só que o impacto que tem de você querer continuar fazendo é gigantesco. E se eu tivesse parado ontem, que era realmente o que eu tinha vontade de fazer, e o Igor é a prova disso, que talvez se ele não tivesse gostado tanto, eu teria falado, Nós pagamos 3 dias, né? Então tem que vir os 3 dias chorando. E aí a gente foi pro terceiro dia. E o terceiro dia, gente, o lugar tava muito cheio, porque era sábado, então todas as pessoas aqui da região vão pra lá. E era um dia mais complexo, né? Porque a pista fica mais cheia, você pega mais fila, tem mais gente. E por incrível que pareça, foi o melhor dia pra mim. Porque mesmo com mais gente na pista, eu fui sem tanto medo. Eu fui sabendo o que eu estava fazendo para não passar por cima das pessoas na minha frente. Eu comecei a entender como que estava funcionando, sabe? Meu corpo, a prancha, qual que era o melhor jeito de virar, para que lado que eu me sentia mais segura. Comecei a arriscar outras coisas, o que, claro, me fez cair mais, mas era uma caída mais consciente, sabe? Então, no terceiro dia, eu tive a sensação mais clara de que se eu quisesse realmente melhorar naquilo, era só eu persistir, era só eu continuar, era só eu cair mais, tentar outras coisas e subir e descer e me cansar de novo e pegar peso de novo, né? Então, assim, no terceiro dia eu entendi. E aí tudo ficou melhor, tudo ficou mais confortável. Tanto que a gente conseguiu gravar alguns vídeos do terceiro dia também. Nem baixou o óculos. Oh, vai abandonar, é? Bom, relato do terceiro e último dia. Bom, eu tenho uma coisa pra falar. No final do primeiro dia, essa aqui, ó, uma cara de fechada, pra não falar aquela palavra com ele. Cara de merda. Cara de merda, uma cara tipo, que merda, lugar, eu odeio isso aqui. Uma cara odiando. Eu tava. Hoje, queria voltar agora. Vamos pra casa, depois a gente volta à noite? Eu falei, olha, que gostou, hein? Pois é, comecei odiando e terminei amando. Mas é muito sobre isso, né? Sobre como é mais gostoso fazer aquilo que você gosta de fazer. Quer dizer, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você é bom fazendo. E você vê o progresso também, né? Exatamente, só que a gente não tem paciência pro progresso. A gente quer aprender uma coisa que é difícil, porque, claro, né, a gente não quer fazer coisa fácil, a gente quer fazer coisa difícil. Só que a gente quer que seja fácil de aprender. E a gente cai do cavalo, né? Então, mais uma vez, Laizinha querendo nascer perfeita em alguma coisa. Detestando num primeiro momento, mas amando no segundo. Inclusive, no quarto. Pois é, agora a gente, aqui onde a gente veio, fica 1 hora da nossa casa, então a gente vai fazer isso mais vezes. Menos de 1 hora, né? Menos de 1 hora, é. E agora a gente vai treinar, porque agora eu tô conseguindo fazer as coisas, hein? Mas o que eu quero falar com vocês, no fundo, não tem muito a ver com o snowboard em si, ou com alguma atividade física em si. Tem a ver com os nossos processos de aprender e melhorar em alguma coisa. Porque o começo, ele é sempre assim, frustrante. A gente entra em contato com aquela nossa parte que não é perfeita, sabe? Que não sabe fazer as coisas. E isso é muito desgastante emocionalmente pra gente. Então pensa na sua vida, coisas que você quer fazer, que você quer aprender, coisas que você já deixou pelo caminho, porque você não estava achando que você estava indo bem. Mas vamos pensar que não era esperado que realmente eu não fosse bem no snowboard, afinal de contas era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo? Sim, então eu acabei de passar por essa frustração e eu tô aqui talvez para que você não passe uma frustração tão grande quanto a que eu passei, para que você pense que talvez o começo ele é um processo e a gente precisa esperar esse processo passar. Mas não é esperar de forma passiva, é esperar de forma ativa.
Como aconteceu comigo agora. Eu esperei subindo na montanha, caindo 1 milhão de vezes, me frustrando, xingando, falando que eu queria ir embora, falando que eu queria desistir. Mas a minha decisão foi de voltar. E eu confesso pra vocês que não foi uma decisão que partiu da minha cabeça assim, não, eu vou porque eu preciso enfrentar o meu processo. Não, eu fui porque eu já tinha pago os 3 dias, eu precisava voltar. E que bom que eu não desisti, porque no final do 3º dia, eu tava conseguindo me divertir fazendo aquilo. Entende? Eu me desobriguei a saber, porque eu consegui entender como era difícil aquela atividade. Então eu tô aqui para falar para vocês que talvez vocês estejam deixando passar oportunidades de aprender coisas e de melhorar em coisas pelo fato de vocês não se encontrarem com a eu perfeita de vocês, mas ela não está no começo, gente. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. A nossa eu boa, perfeita ela não tá em lugar nenhum, na verdade, né? Mas a nossa eu boa, a eu que sabe fazer, a eu que domina, ela não tá no começo dos nossos processos. Ela tá lá no final. Não tem como a gente pular, não tem atalho. A gente precisa passar pelo processo para encontrar essa eu melhor lá do final. E no final das contas, gente, talvez um dia, quando eu for um pouco melhor de snowboard, eu vou olhar para trás e eu vou falar, nossa, não precisava ser tão difícil, né? Não precisava ter sofrido tanto, eu não precisava ter me preocupado tanto, eu não precisava ter exigido tanto de mim mesma. Então, é muito sobre a gente conseguir viver esses processos que o aprendizado de qualquer coisa tem. É da gente entender que a gente está no começo, entender que a gente não precisa ser perfeita, de que a gente não nasce sabendo as coisas e a gente precisa se dar esse espaço de aprender. E foi um espaço que eu me dei mais ou menos, eu me dei na vida real, eu me dei, mas dentro da minha cabeça eu me cobrei demais para aprender, demais para conseguir fazer os movimentos. Só que no final das contas, se eu parar para pensar, em 3 dias, sem nunca ter subido em cima de uma prancha, eu consegui descer uma montanha sem cair. Então já foi muito bom. Então talvez vivendo o processo, o seu processo, você também possa encontrar uma pessoa diferente aí no meio do caminho que você não estava esperando. Só que para isso você vai ter que viver o desconforto, a frustração, o medo, a incerteza. Tem até uma frase de um livro da Brené Brown, o livro se chama A Coragem de Ser Imperfeito, eu vou até deixar o link aqui embaixo para vocês, é um dos meus livros favoritos da vida, onde ela faz uma citação de Roosevelt, se não me engano. Pera aí que eu vou pegar o livro para ler para vocês. O livro tá todo marcado, ó. Eu adoro muito esse livro. Isso que eu vou ler para vocês é um trecho do discurso de Roosevelt, que está aqui no prólogo do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. O link está aqui embaixo, inclusive eu indico demais, porque ele é muito bom. E o título do prólogo está escrito assim, o que significa viver com ousadia? E agora o trecho. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Ou seja, o que Roosevelt quer dizer aqui, na minha opinião, é que a gente precisa se orgulhar de estar na arena e que mesmo que a gente fracasse, a gente estava lá, a gente tentou. Muito melhor do que a gente ficar se lamuriando e tendo pena da gente mesmo por não ter tentado e ter aquela certeza de que a gente não consegue fazer coisas que talvez a gente nem sabe se a gente não consegue mesmo. Esse vídeo começou querendo trazer uma mensagem motivacional para que vocês aprendam coisas novas, para que vocês lidem com coisas novas. E eu acho que isso é realmente importante. Só que no final das contas, esse vídeo acaba com uma mensagem para que você conheça esse lado imperfeito, esse lado seu que não sabe fazer as coisas e de como é difícil a gente lidar com isso, mas de como é importante que a gente lide com isso. Porque que aprender ou não como esquiar, como fazer snowboard, no final das contas não muda tanto a minha vida, mas talvez isso que você está desistindo mude a sua. Então eu queria trazer essa mensagem para que você continue,
para que você não desista nessa primeira decepção que você teve, nessa primeira frustração que você teve com você mesmo. A gente só melhora naquilo que a gente persiste. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir aqui embaixo para esse vídeo chegar para mais pessoas. Me conta nos comentários se isso bateu com a tua história, se isso faz sentido para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre quando um vídeo for postado aqui no canal. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Nossa, agora eu preciso tomar um remédio, porque, gente, eu tô moída.